A paz do Senhor, graças a Deus mais uma vez reunidos. Hoje vamos concluir o assunto sobre a Sagrada Tradição, o Sagrado Magistério. Alguns pontos nós temos citado aqui para que possa te ajudar. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, se você não não participou dos encontros anteriores, vá até eles para que você entenda do que nós estamos falando aqui hoje. Nós estamos no encontro com a Escola da Fé Católica no YouTube. É para que você, meu irmão católico, minha irmã católica, entenda mais a doutrina que nos é ensinada. E se você que está nos assistindo não é católico, seja muito bem-vindo. Não nos critique. Eu te convido a assistir, a participar para conhecer a nossa doutrina. Talvez, meditando sobre a doutrina, meditando sobre tudo que eu estou falando aqui, você se torne também católico, não é? Tudo pode acontecer. A coerência da doutrina católica, ela é maravilhosa, maravilhosa. Eu que vos falo, participei já de outras denominações religiosas e a coerência da doutrina católica me trouxe para a igreja. E eu sou muito feliz sendo católico. Bom, vamos continuar aqui. Estamos falando de sucessão apostólica, dessa hierarquia maravilhosa que hoje é o magistério da igreja. Então aqui em algumas passagens, Jesus Cristo já foi deixando claro que ele estava dando estrutura à sua igreja, dando autoridade aos padres, aos presbíteros, aos bispos, ao primado de São Pedro, aos papas e tudo isso. Então pegue sua Bíblia junto comigo no Evangelho de São Mateus. São Mateus aqui, Jesus falando, Jesus pregando no versículo 40. Mateus 10, versículo 40. Então diz assim, ele falando para os apóstolos: quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe o que me enviou. O Pai envia Jesus, Jesus envia os apóstolos. Vou repetir, hein? Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Aleluia. Também vamos pegar em Mateus capítulo 28. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28. Diz assim, Jesus também deixa isso muito claro. 28, versículo 19. Então, olha só. Versículo 17. Vamos pegar o 17, é melhor. Ao vê-lo, prostraram-se diante dele. Olha que lindo isso, reconhecendo, Jesus já estava ressuscitado e eles, se prostrando diante de Jesus, estavam confessando e se entregando que Jesus era Deus. Imagina que um judeu se prostraria diante de algo que não fosse Deus, diante de uma pessoa que não fosse Deus. Eles viam Cristo ressuscitado, um homem, um corpo ressuscitado. Então, ao vê-lo, prostraram-se diante dele. Alguns, porém, duvidaram. Jesus, aproximando-se deles, falou: toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra me foi entregue. Gente, Jesus falando, Jesus é Deus. Ele estava deixando claro: vocês acabaram de me adorar e eu sou Deus. Eu formei uma igreja, eu fundei uma igreja, eu morri pela igreja, eu ressuscitei pela igreja, estou convosco e vou estar convosco até o fim. Então ele está dizendo: toda a autoridade sobre o céu e a terra me foi entregue. Olha a ordem que nós recebemos, eu e você e toda a igreja. E versículo 19: ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, porque a salvação plena está em Cristo Jesus, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias
até a consumação dos séculos. Aleluia! Está vendo que claro que Jesus deixou? Olha, vocês são os apóstolos, vocês são os primeiros, e os que vos sucederão receberão a mesma autoridade sobre quem vocês impuserem as mãos. Imagine que para se ordenar um presbítero, um padre, é necessário 2 bispos. Né? Para se ordenar um bispo, já vem toda a hierarquia papal, e, sabe, gente, é tudo muito sério. Há uma hierarquia, uma sucessão apostólica muito séria, que na Igreja Católica está na Igreja Católica. Isso é maravilhoso para mim, católico, para você saber, uau, a minha igreja foi fundada por Jesus Cristo, eu nasci do coração aberto de Cristo na cruz. Ali nasce o sacramento do batismo, o sacramento da Eucaristia, sangue e água jorraram. Olha que honra você estar numa igreja fundada por Deus. E para falar a verdade, como ele disse aqui, toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Quer dizer, quem tem autoridade para fundar uma religião? Só Deus. Só Deus pode fundar uma religião. Cristo é Deus e só Ele tem essa autoridade, aleluia. Então, sem criticar nenhuma denominação religiosa, eu quero que você, meu irmão católico, entenda e dê valor e ame a sua igreja, porque ela foi fundada por Jesus. Nós estamos num mistério, estudando o mistério da Santa Igreja. Não é maravilhoso isso? É maravilhoso. Respeitemos todas as religiões, mas levantemos a nossa cabeça e digamos: sou filho de Deus, o sangue de Jesus me comprou. O Calvário, a redenção do Calvário, o sacrifício do Calvário me trouxe redenção. Aleluia! Vamos ver mais um pouquinho do que Jesus fala. São João, abre no Evangelho de São João, capítulo 17. João, capítulo 17, no versículo 18. Olha o que Jesus fala. Ele estava orando ao Pai: como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Olha que lindo isso. Pai, como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Né? Ide, fazer discípulos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A salvação está sendo oferecida. Aleluia! Então, João 17, nós acabamos de ver, vamos ver João 20. Olha o que ele deixa bem explicitado aqui, gente. A autoridade que lhe foi dada, ele transfere também. Os sacerdotes participam do sacerdócio de Cristo, né? João 20, versículo 21. Jesus já ressuscitado também, né? Se apresenta aos apóstolos. Versículo 21. Ele lhes disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles. Soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles ao quais os retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Eis o sacramento da reconciliação, né? Da confissão, da remissão dos pecados. O primeiro fruto do Calvário, gente, perdão de pecados, aleluia, oh glória. E Jesus, que é Deus, falou: olha, vocês vão fazer isso em meu nome, vocês serão a minha pessoa, vocês são o persona Christi. Isso é igreja, pelo amor de Deus. Então o Padre, na sua humanidade, ele não tem poder de perdoar pecados, mas quando ele atua em nome de Cristo, o Espírito Santo vem sobre ele, e ele é um rio de água viva que lava, purifica o nosso coração, a nossa alma. Por isso que o sacramento da confissão é um sacramento de cura e libertação. Quantos de nós, ao passar pelo sacramento da confissão, quando nós confessamos os nossos pecados, não é para o Padre, é para Deus, para Jesus que está no Padre. Quando Ele nos dá absolvição, não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, um banho vem sobre nós. Você sai leve, você sai restaurado, você sai liberto, aleluia. Isso é hierarquia sagrada, isso é sucessão sagrada na nossa igreja. Ame teu Padre, respeite teu Padre.
Ore pelo teu padre, não é? Pelo Papa, ore pelos bispos, né? Precisamos nos amar, nos respeitar. Oh, aleluia! E aí, irmãos, né? Mais uma coisa que eu queria deixar claro para vocês, para que nada nos perturbe, né? Para que nada nos abale, né? Nós temos que estar em Deus. E eu quero ler para vocês uma coisa muito interessante que faz parte da nossa igreja, que foi a escolha dos livros sagrados na igreja, a nossa Bíblia. Como é que nós temos esses livros? Olha, como é que nós temos todos, né? De Gênesis a Apocalipse. Por que que a nossa Bíblia católica ela tem mais livros do que a Bíblia protestante, dos nossos amados irmãos protestantes, que no Brasil são carinhosamente chamados de evangélicos? Nós também somos evangélicos, porque a nossa Igreja Católica vive do Evangelho. Então todos somos evangélicos, né? Então, por que há essa diferença de Bíblia? Então, como nós estamos falando dos três tripés, Sagrada Escritura, Sagrado Magistério, Sagrada Tradição, e nós já temos tudo agora muito claro na nossa cabeça, na nossa mente, tudo o que constitui a igreja, eu quero ler para vocês, para que não haja erro, né? O porquê. Então, entenda bem, meu amado irmão. Santo Agostinho já dizia assim, Santo Agostinho, em ano 400. Eu não acreditaria no Evangelho se a isso não me levasse a autoridade da Igreja Católica. Né? Ano 400, estamos na patrística, os padres formando toda a doutrina cristã, o ensinamento cristão, estávamos nessa época aprendendo a ser igreja. E aí diz assim, então nós temos essas palavras de Santo Agostinho. Mas aí vem a nossa pergunta: por que a Bíblia católica é diferente da protestante? A Bíblia protestante ela tem 66 livros, porque Lutero rejeitou os livros de Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico ou Sirácida, 1º e 2º Macabeus, além de Esther, capítulo 10, do 4 ao 16, Daniel, capítulo 3, do 24 ao 20, 13 e 14. Então, eu não estou falando isso não é para atacar os protestantes, não. Eu tenho amigos maravilhosos, amigos pastores. Eu estou respondendo aos católicos o porquê da diferença das Bíblias. E isto é histórico, né? Os meus amigos protestantes, eles falam, não, é assim mesmo, foi essa a razão, né? Por quê? Porque muita coisa desses livros que não estão na Bíblia protestante está no Novo Testamento citado por São Paulo e por outros. Eu vou mostrar para vocês, aí você compara. Mas você, meu irmão protestante, você tem que ter uma Bíblia católica na mão para você comparar, tá bom? Então, olha só, a razão disto vem de longe. No ano 100 da era cristã, então, o cristianismo já tinha caminhado 100 anos. Então, é no ano 100 da era cristã. Os rabinos judeus se reuniram no sínodo de Jâmia, ou Jâmenes, no sul da Palestina, a fim de definirem a Bíblia judaica, né? Então, eram rabinos judeus, eles não eram cristãos, e eles queriam definir, né, a Bíblia judaica, o Velho Testamento. Isso porque nesta época começava a surgir o Novo Testamento, né, com os evangelhos e as cartas dos apóstolos que os judeus não aceitaram. Nesse sínodo, os rabinos definiram como critérios para aceitar que um livro fizesse parte da Bíblia. Então, quais foram os critérios? Primeiro, deveria ter sido escrito na Terra Santa. Segundo critério, escrito somente em hebraico, nem aramaico e nem no grego. Olha que o grego era a língua fluente da época, né?
Terceiro, escrito antes de Esdras, 455 ou 428 a.C. E quarto, sem contradição com a Torá ou a lei de Moisés. Esses critérios eram mais nacionalistas do que religiosos, fruto do retorno do exílio da Babilônia. Por esses critérios, não foram aceitos na Bíblia judaica da Palestina os livros que hoje não constam da Bíblia protestante, citados antes. Acontece que em Alexandria, no Egito, antes de Cristo, já havia uma colônia de judeus, vivendo em terra estrangeira e falando grego. Os judeus de Alexandria, através de 70 sábios judeus, traduziram os livros sagrados hebraicos para o grego, porque era a língua fluente, né? Entre os anos 250 a 100 antes de Cristo. Então, antes de 250 anos e 100 anos antes de Cristo, esses rabinos, né, esses 70 sábios judeus já estavam traduzindo livros, né, para o grego. Antes do sínodo, né, de Jânia, que foi 100 depois de Cristo. Surgiu assim a versão grega, porque eles traduziram para o grego, a versão grega chamada Alexandrina ou dos 70 sábios, ou dos 70. E essa versão dos 70 inclui os livros que os judeus de Jânia, por critérios nacionalistas, rejeitaram. Está vendo? Então, esses livros que foram traduzidos não foram aceitos, né, pelos judeus de Jânia. Havia então, no início do cristianismo, duas Bíblias judaicas, uma da Palestina restrita e a de Alexandria completa. Então já desde o começo havia as duas Bíblias. Que interessante, né? Os apóstolos e evangelistas optaram pela Bíblia completa, essa que nós temos na Igreja Católica, né? Pela Bíblia dos 70, ou de Alexandrina, considerando canônicos os livros rejeitados em Jânia. Então, aqueles livros rejeitados, desde o começo a Igreja já aceitou, porque só foram traduzidos pelo grego. Ao escreverem o Novo Testamento, usavam o Antigo Testamento, na forma da tradição grega de Alexandria, né? Mesmo quando esta era diferente do texto hebraico. O texto grego dos 70 tornou-se comum entre os cristãos e, portanto, o cânon completo, incluindo os 7 livros e os fragmentos de Esther e de Daniel, passou para o uso dos cristãos. Então, olha que interessante. Das 350 citações do Antigo Testamento que há no Novo, 300 são tiradas da versão dos 70. Olha o que é isso, o que mostra o uso da Bíblia completa pelos apóstolos. Quer comparar? Aqui nós não teremos tempo, mas eu vou citar aqui e você faz a comparação depois estudando na tua casa, né? Verificamos também que nos livros do Novo Testamento há citações dos livros que os judeus nacionalistas da Palestina rejeitaram. Por exemplo, Romanos 1, do versículo 12 ao 32, se refere à sabedoria 13, do 1 ao 9. Leia a sabedoria 13, do 1 ao 9 e compare com o Romano 1, do 12 ao 32. Romanos 13, versículo 1, ao livro de sabedoria, capítulo 6, versículo 3. Mateus 27, versículo 43, a sabedoria 2, 13 e 18. Tiago 1, no versículo 19, a Eclesiastes, capítulo 5, versículo 11. Mateus 11, versículo 29 e seguintes, a Eclesiastes 51, do 23 ao 30. Hebreus 11, 34, a 2 Macabeus 6, 18, 7, 42.
Apocalipse 8, versículo 2, a Tobias 12, versículo 15. E tem mais, né, que não dá para citar tudo aqui, né? Então, e a Bíblia então foi sendo usada desde o princípio. Nos séculos 2 a 4, houve dúvidas na igreja sobre os 7 livros por causa da dificuldade do diálogo com os judeus. Finalmente a igreja ficou com a Bíblia completa da versão dos 70, incluindo os 7 livros. Vários concílios confirmaram isto. Concílios regionais de Hipona, no ano 393, Cartago II no ano 397, Cartago IV no ano 419, principalmente os concílios ecumênicos de Florença em 1442, Trento em 1546 e o Vaticano I, em 1870, confirmaram a escolha, tá bom? Então esta é a razão porque a nossa Bíblia é completa e a dos nossos queridos irmãos, eles optaram pela Bíblia com menos livros. É só isso, gente, né? Mas graças a Deus tem todas essas comparações, tem toda essa riqueza na nossa igreja. Amém? Isso é sagrada tradição, isso é história da igreja, tá bom? Isso eu estou passando um pouco aqui, tem muito, muito mais. Amém? Muito obrigado, fiquem com Deus. No nosso próximo encontro, começaremos a estudar o primado de São Pedro. Você vai entender por que Pedro é o primeiro Papa, nessa sucessão apostólica e em tudo isso. Amém? Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Fiquemos com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.